Nós vamos interceder por eles nessa noite, para que o Senhor venha encher mais ainda. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, esse casal, a diaconisa Rayane, Senhor, e seu filho, o evangelista César, que estão com a responsabilidade, Deus, de trazer uma palavra, Deus, para a tua igreja, para as famílias que se encontram nesse lugar nessa noite. Abençoa a vida deles, Senhor, que eles possam, agora nesse momento, se esvaziar deles e se encher cada vez mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. E também, Senhor amado, abre os nossos ouvidos e o nosso coração esteja preparado para receber, Senhor, essa mensagem que vem do céu através dos seus filhos para nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com o Pai e Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu sou o César da Rayane. Eu sou a Rayane do César. Só para ficar... para fazer parte do... E juntos somos casados para sempre. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, 6. Minha esposa irá ler a partir do versículo 5. Vamos lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Amém? A igreja pode se sentar. Hoje foi nos concedido um desafio. Então, eu falo muito, você não fala muito. Vocês veem a gente se cruzando assim, fica calmo que vai dar certo no final. Amém? Irmãos, aqui em Deuteronômio 6, o Senhor deu uma instrução a Moisés para que ele passasse ao povo. O povo estava próximo a conquistar a Canaã, uma terra que manava leite e mel. Depois que você tiver um tempo, se você puder se deleitar nesse texto, é um texto que traz muita sabedoria para a nossa vida. E esse texto vai dizer que nesta terra, ela já havia tudo preparado. Já havia umas casas preparadas, tudo que eles precisavam plantar já tinha. Não precisava cavar poços para que fossem cheios de água, porque já haviam poços cavados. Mas o Senhor, ele dá um direcionamento para Moisés e diz para Moisés: Moisés, fala para o meu povo, quando eles estiverem nesta terra, eles não podem se esquecer de uma coisa: de todos os feitos que eu já tenho feito a eles, de daquilo que eu já fiz, de todos os milagres que aconteceram para que eles chegassem até esta terra. Eu preciso que eles ensinem os seus filhos com uma persistência. Eu preciso que quando eles estiverem em casa, nas suas mesas, eles falem da palavra do Senhor. Quando eles estiverem caminhando com seus filhos, que ele continue falando dos milagres, dos feitos do Senhor. Onde quer que eles estejam, eles vão dizer assim, ó: escreva nos portais da sua casa a palavra do Senhor, colhem em suas testas, amarrem em seus braços. Então nós entendemos que tudo isso é para que o povo não venha se perder, para que o povo não venha se perder em outras adorações, mas que eles venham entender o poder da palavra de Deus. Aleluia. Eu tenho uma proposta para esse ano na família, no grupo da família, para esse ano na igreja. Vai falar sobre posicionamento, que é o tema principal. Esse tema de base forte, família forte, é algo que é estrutura. Se a gente tem uma base forte, a gente tem uma família forte. Mas eu quero hoje trazer, juntamente com a minha esposa, falar sobre o posicionamento. Que nós, como pais, como mães, como filhos, precisamos nos posicionar mediante a palavra do Senhor. Como Moisés, ele instruiu o povo, uma terra que tinha tudo, uma terra que não precisava
aleluia, trabalhar para... Eles viviam com tudo já. Eles entraram naquele lugar, eles não precisavam de cisternas, cavar cisternas, porque as cisternas já estavam prontas. Eles não precisavam trabalhar, só se atribuir daquilo que eles já tinham ali. E naquele tempo do bom que eles viviam, Deus falou assim: só não esqueçam de me adorar. Porque vocês estão vivendo o bom, vocês estão vivendo o excepcional na sua vida. Vocês têm tudo na mão, mas não é porque vocês têm tudo que vocês irão se esquecer de mim. E hoje nós iremos falar sobre posicionamento. Eu quero que vocês repitam conosco, mais uma vez, bem forte, esse tema que é o principal: base forte, família forte. Mas primeiro eu quero que você olhe para o seu esposo, para o seu filho, para o seu parente que está do seu lado. Olhe para ele com convicção e diga: base forte, família forte. No 3 vocês vão repetir isso, olhando no olho da sua esposa, olhando no olho dos seus filhos, bem forte. Amém? No 3. 3. Base forte, família forte. Glória ao Senhor. Pode adorar no nome do Senhor Jesus? Aleluia. O Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Mas o que é a base? O que seria a base? A base, ela é um alicerce. A base, ela é um fundamento. O que a Bíblia vai falar? A base é um conjunto de princípios e fundamentos que se extraem da Bíblia, servindo como um alicerce para a fé cristã. Então, é como se fosse um fundamento de uma casa. Nós iremos construir uma casa, não entendo muito de construção, mas a metade da igreja aqui entende, que os irmãos aqui gostam de botar a mão no arado. Que nós, para construirmos uma casa, nós precisamos cavar e fundar as estacas, construir um alicerce. E é esse alicerce que nós estamos falando aqui. Só que nós estamos falando agora de um alicerce que ele é poderoso. E nós iremos cavar sapatas e estruturar a nossa casa. Não é em uma palavra qualquer. Não é um livro de uma teologia qualquer. Nós iremos fundar e basear a nossa casa na palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é a base e ela é o alicerce, para que você comece a construir as estruturas da sua casa. Não é sobre a minha opinião, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que minha mãe pensa ou aquilo que me foi ensinado. Não, é sobre aquilo que a palavra de Deus ela diz. Porque às vezes nós trazemos para o casamento, com certeza todos vão trazer experiências. Eu trago experiências do casamento da minha mãe, se ela traz experiências do casamento dos pais dele, daquilo que ele teve como referência. Só que não é sobre isso, é sobre o que a palavra de Deus diz. Porque às vezes as minhas experiências não podem ser tão boas. Por isso que a nossa base é a palavra de Deus. Então hoje você está aprendendo que a base do seu casamento não é uma base humana, mas é uma base que te dá uma estrutura, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Exatamente, te dá uma solidez, te dá a raiz, te dá força. E se a sua base está fraca, você cai. A sua família se torna fraca. O que estamos passando é algo de se pensar. O que estamos passando na nossa base ou na nossa família? Será que nós temos que pedir ajuda? Igual o nosso irmão falou aqui hoje. Eu achei essa administração muito top. Porque é algo que acontece. Às vezes nós não falamos, mas nós pensamos. Não temos coragem de agir, porque achamos que o que as pessoas irão pensar da atitude que eu irei tomar. O posicionamento na palavra do Senhor é a atitude, postura ou posição que uma pessoa assume em relação aos princípios e ensinamentos. Isso é posicionamento. É a forma como pessoas se posicionam diante dos valores e das verdades apresentadas nas Escrituras Sagradas. O posicionamento cristão envolve agir de acordo com a fé. Ou seja, não é apenas ter uma opinião baseada na fé,
mas tomar atitudes que revelem essa convicção. Não adianta você simplesmente saber e não executar. Não adianta eu simplesmente saber o certo e não fazer. Se posicionar, assumir um papel, assumir novas atitudes, requer um esforço. Como você acabou de falar, você precisa se posicionar naquilo ali. Você precisa se direcionar naquilo ali. Você precisa tomar uma atitude e começar a mudar o seu pensamento e começar a encaixar ele naquilo que se tornou sua base. Senão você vai viver numa farsa. Senão você nunca vai viver uma plenitude dentro da sua casa. Você nunca vai viver uma plenitude no seu casamento. Você não vai ver os seus filhos sendo saudáveis. Por quê? Porque você não se posicionou. E hoje nós iremos falar aqui a posição em que o homem deve tomar e a posição em que a mulher deve tomar. Como que o homem ele deve se posicionar mediante a sua família? Primeiro, nós iremos falar 4. O primeiro de todos, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Em Efésios 5:25 está escrito: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E não somente, e se entregou por ela. O que Daniel disse aqui é algo que nós sabemos de escutar várias vezes. Nós sempre escutamos: não se posiciona, porque o marido tem que amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Amar a esposa como Cristo amou a igreja não é um dos maiores desafios do marido. Em Efésios 5 ensina que esse amor deve ser generoso, ou seja, disposto a abrir mão dos seus interesses próprios pelo bem da sua esposa. Eita, pesou aí. Como nós trouxemos aqui no início, se posicionar é agir. Se posicionar é tomar atitude, não é apenas escutar e saber o que tem que fazer. Porque só escutar e saber o que tem que fazer é fácil. Mas você tomar atitude e agir mediante isso é colocar verdadeiramente as demandas dela acima daquele próprio eu que você diz, da tua vontade. É amar, é um amor sacrificial. É como está escrito: dar, aleluia, se entregar por ela. O que Deus fez por nós, entregou o seu Filho por amor da minha vida e por amor da sua vida. Essa atribuição Deus ele deu ao homem, ao cabeça do lar, aquele que Deus imputou a responsabilidade de se entregar pela sua família, pela sua esposa. E não é somente escutar, mas é de verdade agir o que você tem feito. É muito fácil a gente negligenciar e deixar para o lado, deixar para depois as demandas da nossa família. E achar que eu tenho que fazer o que eu quero, no momento que eu quero e na hora que eu quero. Mas não! Deus falou: amar primeiramente, aleluia, se entregar pela sua esposa. Esse é o amor sacrificial. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por isso o Senhor não tolhe aqui nesse lugar. Glória a Deus. O segundo tópico, o segundo posicionamento que um homem deve ter dentro da sua casa é liderar com sabedoria e humildade. Em 1 Coríntios 11:3 vai dizer: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Liderar com sabedoria e com humildade quer dizer que o papel de líder do lar é do homem. E muitas vezes esse papel ele é não compreendido. Liderar não é exercer um autoritarismo ou impor a sua vontade sobre a sua esposa, mas é guiar com sabedoria e humildade.
Um líder segundo os princípios bíblicos, ele consulta Deus em oração antes de tomar decisões importantes e considera também as opiniões de sua esposa. Como foi dito aqui, não é apenas um autoritarismo em que você vai dizer, não, vai ser desse jeito porque eu quero que seja assim, não. Entenda que você está construindo a sua casa sobre uma base. E antes que você venha tomar decisões sobre a sua casa, você precisa consultar alguém. Porque em Coríntios vai dizer que o cabeça do homem é quem? Deus. Então você não pode tomar decisões por si próprio. Você precisa consultar a Deus. Você precisa orar e levar a Deus. E também atender. E também conversar com a sua esposa. Nós estamos fortalecendo uma base. Nós estamos criando bases. Nós estamos criando princípios. E é esses princípios que nós temos que entender. Que este posicionamento, ele começa a mudar a minha casa. Ele começa a mudar o ambiente da minha casa. Você não pode ter papéis invertidos dentro de uma casa. Você precisa entender que a palavra de Deus vai dizer que para o homem existe um papel e para a mulher existe outro papel. Não é a Rayane, não é o César, não é os pastores que dizem, é a palavra. Eu cresci num lar em que não tinha um homem, era uma mulher. Então não tive referência de homem. Aí eu casei com um homem que cresceu numa família que tinha um homem e uma mulher e tinha uma referência de homem. Junta tudo isso, pode dar certo? Com as minhas opiniões e com as opiniões dele? Não, mas nós estamos construindo uma base na palavra de Deus, então isso pode dar certo. Amém? E dá certo, glória a Deus. Aleluia. O terceiro é prover o sustento para o lar. Nós estamos falando do papel do homem dentro do seu lar. Em 1 Timóteo 5,8 vai falar assim, ó: se alguém não cuida dos seus parentes, e em especial dos de dentro da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vou repetir para nós entendermos. Se alguém não cuidar dos seus parentes, e em especial dos de sua própria família, negou a fé e é o pior que um descrente. O prover o sustento para o lar é mais do que garantir o sustento material. É cuidar de todas as necessidades da família. Muitas das vezes nós escutamos que o nosso pai, ele não tem tempo e está toda hora trabalhando, e chega em casa e vê o seu filho dormindo, sai de casa e vê o seu filho dormindo. E muitas das vezes pensamos que o homem só é o provedor nessa situação do material. Não, o homem ele tem que dar o dinheiro, dar o prover. É só nessa condição. Não, eu tenho que dar o dinheiro para... E tá bom, minha família está abençoada, meu filho tem o que ele quer, o que ele precisa ali. Mas como diz a palavra, não é só no material, mas é em tudo que prover a sua família, em tudo que a sua família necessita. E muitas das vezes estamos criando filhos órfãos de pais vivos. De verdade mesmo. A orfandade é o que mais aumenta no século XXI. A falta do pai, ou a falta da figura masculina, ou figura paterna dentro do lar, é o que mais temos visto. E muitas das vezes pensamos que é só trazer a condição humanitária, o dinheiro, ou o valor. Mas não, às vezes seu filho quer estar do seu lado, quer te abraçar, quer falar algo com você em particular, ou quer escutar não só a mãe dele falar, mas quer escutar o pai dele falar alguma coisa com ele, dar um abraço. E muitas das vezes, uma vez eu fui fazer um cadastro, não me lembro para quê, e isso me doeu muito, porque no cadastro só pedia o nome da mãe, e o nome do pai não precisava. Aí eu pensei, por que no cadastro só precisa o nome da mãe, e não precisa o nome do pai? Será que nunca nos perguntamos isso, o que está acontecendo?
Será que nós, como homens de Deus, estamos nos posicionando? Não é só o prover, é isso que eu quero trazer para a igreja. Não é só no dinheiro, não é só na contribuição, mas é você estar perto, é orar pela sua família, é ungir a sua família, é ungir os umbrais da sua casa. É essa chamada de estrutura. É ensinar, aleluia, no caminho. Não é só ensinar o caminho, porque tem uma grande diferença. Você ir junto com o seu filho e falar para ele ir. Porque amanhã o seu filho vai falar: ô pai, o senhor nunca esteve comigo. O senhor até falou para o caminho, mas não me ensinou no caminho. Aleluia. O último posicionamento do homem é ser o líder espiritual do lar. Esse, para mim, é um dos principais. Ser o líder espiritual da casa. É o homem que o Senhor atribui a levar a palavra do Senhor. É o homem que o Senhor confiou isso, de pegar os filhos, reunir a família, estar em oração, estar lendo a palavra. É o homem. É o posicionamento do homem. Em Josué 24:15, Josué vai dizer: mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué, ele se posiciona como um homem de Deus diante da casa dele, perante a casa dele, perante todo o povo de Israel, e diz: eu e a minha casa, não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas falem, mas eu e a minha casa. Isso é um posicionamento que você se posiciona no mundo material e você se posiciona no mundo espiritual. E você começa a entender que às vezes muitos ataques não chegam até a tua casa, porque dentro da tua casa teve um homem de Deus que se posicionou. E aí eu pergunto: por que no mundo o papel do homem tem sido perdido? Nós temos visto mulheres sobrecarregadas, carregando os fardos, afadigadas, depressivas, ansiosas, porque precisam carregar fardos que não eram dela. Mas em nome de Jesus, nós não estamos falando com pessoas que vivem esse cenário. E se você vive em nome de Jesus hoje, você vai mudar esse pensamento. Aleluia! Nós estamos falando com homens de Deus, homens que tomaram uma posição dentro da sua casa e disseram: não, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não importa o que o mundo diga sobre os meus filhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a ideologia que esteja neste mundo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, existe uma promessa sobre a tua vida, homem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma promessa sobre a tua vida. O Senhor requerendo de você. É a você que Ele vai cobrar os teus filhos. Então se posiciona em nome de Jesus e declare: na minha casa, não. Com os meus filhos, não. Na minha família, não. Precisamos de homens que se levantem nesta geração deste século. Existem jovens se matando porque a nossa joia preciosa neste mundo não é o dinheiro. O que você tem de mais precioso é o seu tempo e a sua atenção. Essas são as joias que você tem mais de precioso. Não é o quanto você tem na sua conta bancária, é o seu tempo e a sua atenção. Sabe o que o seu filho quer? O seu tempo. Sabe o que a sua mulher quer? A sua atenção. É incrível como o Senhor, Ele nos instrui, como a palavra de Deus ela é linda. Ela nos mostra com detalhe o que nós temos que fazer. Tudo que o Senhor quer é de alguém que esteja disposto a se posicionar diante deste mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos falar sobre o papel da mulher na família. Ame seu marido como ele é. No livro de Tito 2:4 vai falar assim: assim poderão orientar as mulheres
mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Ame o seu marido do jeitinho que ele é, apesar das diferenças e dos defeitos. O amor continua sendo a chave mestra para construir o relacionamento conjugal. O marido precisa que sua esposa o apoie acima de tudo. Ele precisa de ser amado incondicionalmente. Isso significa aceitá-lo tal como ele é. Uma pessoa com qualidades, mas imperfeita. Seu marido, ele não é perfeito, mas um papel das mulheres, da esposa, é ame seu marido como ele é. Amém? Segundo, seja auxiliadora imprescindível. Em Gênesis 2:18 vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Os nossos maridos, eles precisam de uma auxiliadora. Eles precisam disso. É um papel da mulher. É um papel da mulher apoiar o seu marido, cooperar, estar disponível, ser prestativo, de mãos e de coração aberto. Eu sei que eu estou no tópico 2, mas o tópico 1 é muito legal, porque nós temos que amar o nosso marido do jeito que ele é. Exatamente. Porque a gente acha que o corpo vem perfeito, mas não vem. Quase perfeito. Quase perfeito. Quase perfeito. Depois você bota a mão na cabeça. Amém? Então nós precisamos cooperar. Nós precisamos entender esse nosso papel de auxiliadora, de ajudadora, de apoiar o nosso esposo nas decisões, nos direcionamentos. Nós precisamos ter sabedoria de Deus para entender esse propósito e para realmente ver esse propósito. Porque acho que já foi falado em uma pregação que a mulher é um radar, né? Ela é um radar e ela capta coisas assim que às vezes o homem não captou. Eu cheguei no ambiente, eu já vi tudo, eu já sei a coisa de todo mundo, e tudo aconteceu e você não só chegou. Isso é um dom da mulher, pastor. Isso é verdade. É um dom dela. E ela já sabe. É focado, o homem é focado. A mulher, ela capta coisas que o homem não captou. É por isso que nós temos que estar sempre orando o nosso radar não captar a coisa errada. Porque às vezes essa captação ela é excesso. Então a gente precisa estar sempre ajustando com o Senhor para poder ficar um negócio direitinho. Senão fica um negócio. Fica meio doido. E no terceiro é: administre bem a sua casa. Em Provérbios 14, versículo 1 vai dizer: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. O governo da casa não está sobre os homens, não está sobre os filhos. O governo da casa está sobre a mulher. Se ser o cabeça é o homem, o governo da casa está com a mulher. A organização da casa, por mais que seja cansativo, é da mulher. É ela que vai saber cada detalhe que tem na casa. Verdade. Que o homem vai procurar e nunca vai achar, mas ela vai dizer: não, está na terceira gaveta ali abaixo. Do lado, ela vai saber. Por quê? Porque o governo da casa é dela. O Senhor concedeu a ela essa administração. E tanto no governo material quanto no governo espiritual. Sabe por quê? Se o teu filho ele acorda mal-humorado, estressado, ele não muda o ambiente da casa. Se o teu marido acorda mal, acorda estressado, ele não muda o ambiente da casa. Agora, se você acordar mal, se você acordar estressado, aquele dia pode ser excluído da sua vida. Porque o ambiente da sua casa vai ser mudado. Porque o governo daquela casa pertence àquela mulher. E aquela mulher, para governar aquela casa, ela precisa ser sábia. Porque se ela for uma tola, ela vai afundar aquela casa. E não tem base, não tem alicerce que mantenha.
filhos, ela afunda os maridos. Por quê? Porque ela não está se fortalecendo no Senhor. Ela não está sendo sábia. E em Provérbios 13, 1, vai dizer: cuida do bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Essa é a mulher sábia. Essa é a mulher que está gastando tempo edificando sua casa. Essa é a mulher que está gastando tempo na educação dos seus filhos, ensinando a palavra do Senhor aos seus filhos, orando pela sua casa. É uma mulher que se deleita na sua casa e não come do pão da preguiça. E não gasta tempo com outras coisas. Ela investe na casa dela, porque ela entendeu que aquele governo pertence a ela. E ela precisa estar direcionada por Deus para poder edificar a casa dela. O quarto ponto é submeta-se à liderança do seu marido. Em Efésios 5:22 está escrito: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. O respeito e a submissão significam reconhecer que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, como nós lemos e relemos falando sobre a autoridade do homem no lar, na qual o homem tem a tarefa de liderar, prover, amar incondicionalmente a sua esposa, cuidar dos filhos com a própria vida. Quando aos maridos amam as esposas da maneira que foi ordenado, é mais fácil para as mulheres serem submissas. Mas assuma esse compromisso com a obediência de Deus, que eu vou repetir. Quando os maridos amam a sua esposa da maneira que foi ordenado, é mais fácil para as mulheres serem submissas. Quando os maridos eles entendem que tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é mais fácil para elas entenderem que estão debaixo de uma autoridade e elas são líderes como você. Estar submissa é estar sobre uma missão. Ela não é menor, ela está do seu lado. Ela é alguém muito importante para você. Muitas das vezes nós temos que pedir a opinião da nossa esposa, conversar com ela, estar em comum acordo, para nós andarmos verdadeiramente segundo a palavra do Senhor. Mesmo que hoje você não tenha o seu esposo ou a sua esposa nos caminhos do Senhor, aí você se pergunta: como eu vou submeter a missão de um homem que não está no caminho do Senhor? Como eu disse, a palavra de Deus ela é incrível. Em 1 Coríntios 7,14 vai dizer: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, até para isso, o Senhor teve cuidado de dizer: se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher sábia, se você é uma mulher que está edificando a sua casa, através da sua vida, o seu marido está sendo santificado. Se você é um homem de Deus, se você é um homem sábio, se você for um homem que se posicionou, através da sua vida, a sua mulher está sendo santificada. O Senhor ele não dá brecha para nada. Ele nos amarra a sua palavra porque a gente não tem para onde fugir. Está escrito, é possível, é só nós nos posicionarmos. Todos esses papéis que foram falados, tanto do homem quanto da mulher, eles são principais e fundamentais. Existem outros papéis, mas dos que são, nós retiramos esses, porque para a gente foi um dos principais. Nós não sabemos
talvez você não tenha vindo de uma família com uma base estruturada. Ainda não vim de uma família estruturada. Minha família não tinha nem base. Eu não sabia nem o que era isso. Meus pais eram separados. Ou meus pais eram casados, mas não conheciam o amor de Cristo. Na minha casa era briga, contenda. Eu não tenho meu pai, eu não tenho minha mãe. Não. Eu não sei qual foi a sua condição de família. Eu não sei de onde veio a sua base familiar. Mas nesse tempo, nós não estamos precisando como sejam abertas mais igrejas. Nós precisamos nesse tempo de que mais famílias sejam curadas, que mais famílias sejam transformadas. Famílias saudáveis, famílias posicionadas, famílias estruturadas. Eu sei que é difícil quando nós não viemos de uma família que tinha uma estrutura ou que tem uma estrutura. Mas como eu tive exemplos um exemplo que foi posição na minha vida de um homem de Deus. Como muitos sabem aqui, meu pai não era cristão, mas eu comecei a imputar a alguém uma responsabilidade que eu vi ele como um exemplo. É difícil porque foi alguém que somou na minha vida como homem e como um homem de Deus. Alguém que deixou um legado muito edificante na minha vida. A minha estrutura de família, de repente, não foi uma família forte, uma base forte. Mas da onde eu tirei era uma base muito forte. E por isso nós estamos de pé. E assim eu creio que essa bênção será direcionada. Porque os meus filhos, aleluia, de repente não viram um avô pastor, um avô evangelista, alguém assim, mas eles veem o pai deles, que é evangelista. Ele vê alguém que será um homem de Deus, que é exemplo da palavra, que busca o evangelho, que tenta ser o exemplo de pai dentro do lar, que tenta dar uma base forte para o seu filho. E muitas das vezes nós não precisamos de muito, como a minha esposa falou. O mais precioso do que dinheiro, do que tudo, é o tempo. O tempo que você dá, o tempo que você gasta. Não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo se eu não tenho tempo. Não adianta eu ter toda a condição do mundo se eu não tenho tempo. Como foi falado, nós precisamos de famílias curadas. Eu peguei uma frase e essa frase diz: não viemos de famílias curadas, mas famílias curadas sairão de nós. Amém? Você pode repetir essa frase em nome de Jesus como um ato profético para a sua vida? Em 3. Não viemos de famílias curadas, mas famílias curadas sairão de nós. O Senhor quer dizer nesta noite que não importa a base familiar que você teve, se ela foi uma base muito boa, se ela foi uma base muito forte, ou se ela foi uma base fraca, de dentro de você, através do seu posicionamento hoje, nesta noite, irão sair famílias curadas em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê naquilo que o Senhor está falando nesta noite? Você entendeu o posicionamento que o Senhor disse à sua vida? Então creia nessa palavra, coloque de pé em nome de Jesus. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eles não devem servir como compensação para o relacionamento frio e desinteressado. Os filhos são o coração do amor conjugal. Se o marido amar a esposa mais que tudo, e vice-versa, os filhos se sentirão mais confiantes. Eles terão segurança de que os pais se amam e saberão que o lar é um lugar de paz e de harmonia. Os seus filhos, eles estão nos olhando como uma referência.
Hoje eu tenho 2 herantes na minha casa. A palavra de Deus vai dizer que os filhos são herantes do Senhor. Hoje eu tenho 2 herantes na minha casa. Eu não sei se você é pai ou se você é mãe. Mas se você for, você tem dentro da sua casa heranças, bens que o próprio Deus lhe concedeu. E por que de todo esse posicionamento, Rayane? Por que de todo esse papel? Por que eu tenho que me posicionar? Porque dentro da minha casa, hoje, tem 2 gerações. Filhos, eles são gerações. Quando você investe tempo nos seus filhos em falar a palavra do Senhor e em, como o Deuteronômio 6 vai dizer, em ensinar, sentar à mesa, você está investindo numa geração. Existe uma frase, o pastor Josué Gonçalves falou e eu peguei aqui. Quando um pai se posiciona, ele não muda apenas uma vida, ele muda uma geração. Então, o meu posicionamento e o posicionamento do César não muda apenas a nossa vida. A história que seus filhos irão contar quando passar o tempo não vai ser dos seus sonhos, não vai ser dos sonhos que os pais tiveram, não será dos desejos que os pais tiveram. A história que seus filhos irão contar é sobre o posicionamento que o pai tomou. Qual o posicionamento que você tem tomado hoje? Uma frase que a minha esposa falou, e muitas das vezes nós lemos papéis e falamos sobre os papéis do homem dentro do lar, os papéis das mulheres dentro do lar. E a pergunta que nós fazemos hoje: base forte, família forte. Base fraca, família fraca. Onde que a gente está errando? Essa foi uma pergunta em que o Senhor me deu. E a pergunta é essa: aonde nós estamos errando? Porque muitos filhos de crentes, de berço, você vai hoje na população carcerária, 60% são filhos de crentes. Tem vários discípulos de Jesus ali dentro, vários Mateus, vários Lucas, vários profetas, vários Elias. Por quê? Aonde é que nós nos perdemos? Aonde é que nós estamos errando? Aonde que foi que aconteceu isso? Aonde que foi que nós paramos de nos posicionar? O que foi que nós perdemos no meio do caminho? Será que os ensinamentos dos nossos pais foram tão fortes assim e que nos tornamos pais fracos? Criando uma geração fraca? Mas o meu pai foi muito ríspido, ele não entendia de nada, ele entendia assim: olha o que ele fez, olha para você hoje, olha quem você é. Ele veio de um posicionamento forte, então ele se tornou um homem forte e fez filhos fortes. Então seja um homem forte, seja uma mulher forte, para que você torne uma geração forte. Nós estamos criando uma geração forte. Então o que nós temos ouvido é que é uma geração fraca, uma geração mimizenta, uma geração que não sabe para onde ir. Mas aonde é que ela se perde? Aonde que essa geração se perde? Ela se perde na igreja? Não. Ela se perde em casa. A geração, ela se perde em casa. A nossa igreja, ela começa dentro da nossa casa. E é sobre isso que o Senhor quer falar hoje. Aonde é que nós estamos errando? Feche seus olhos. E antes disso, se você está aqui hoje com a sua família, você é homem de Deus, venha sua esposa, coloque a mão sobre ela e ore por ela. Os seus filhos. Seus filhos estão aí, coloque a mão sobre os seus filhos. Rayane, meu marido não está aqui. Coloque a mão na sua cabeça e ore por Você está com a sua família, seu irmão. Mencione Os seus o seu pais não marido. estão aí. Ore, coloque a sua mão sobre o seu coração. E mesmo que os meus pais não estejam aqui, mesmo que os meus filhos estejam fora, eu não sei, comece a profetizar. Você vai começar a declarar o quê? Você vai começar a declarar a palavra do Senhor. Comece declarando assim: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Vamos ter Senhor. fé, igreja.
orar mediante a palavra do Senhor. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você é profeta do Senhor, é escolhido dele. Aleluia, você nasceu para vencer. A sua família nasceu para dar certo. Aleluia, você não é falido mediante a palavra do Senhor. Aleluia, coloque a mão sobre a sua família e ore pela sua casa. Aleluia. Ore pela sua esposa. Ore pelos seus filhos. Se você é jovem, ore pelo casamento que você vai ter. Mencione ele nas suas orações. Comece a declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua geração. Em nome de Jesus, comece a abençoar os seus filhos. Declarar palavras de bênção sobre ele. Em nome de Jesus, o Espírito Santo comece a ministrar no teu coração agora, para que tudo aquilo que precisa ser falado seja mencionado. Em nome de Jesus. Tentando me encontrar, eu me perdi. Quando eu pensei que era o fim, ali ouvi a sua voz dizendo assim: para viver, viver lugar na mesa. A sua família, a sua casa, o seu lar. Está faltando mais mesa dentro das casas. Está faltando mais luz, mais ânimo, mais intimidade dentro dos lares. Oh, aleluia. Gaste tempo com seus filhos. Viver lugar Gaste tempo com a sua esposa. Gaste tempo na sua casa de mesa. O Senhor requer uma intimidade. Olhe para os olhos desse menino. Olhe para os olhos dessa menina. Olhe para esta mulher. Estou te esperando, aqui é o meu minha casa pela liberdade, buscando te encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim que oh, Espírito Santo, oh, pela banca da mão, oh, pela banca da língua. Oh,
família forte, em nome do Senhor Jesus. No 3, igreja. 3. Base forte.